Olá, pessoal, boa tarde aí, quase boa noite já, né? Finzinho de tarde. Queria agradecer a todos que já chegaram, né? Todos que foram alemães aí com horário pontuais. Meu nome é Eduardo Barbosa. Hoje eu vou fazer essa apresentação sobre a Alemanha, né? Sobre essa capital da nação mais inovadora do mundo. Aí foi eleita ano passado pelo Bloomberg, né? Recentemente aí essa eleição é uma cidade com certeza muito interessante. Então, eu vou aguardar mais um pouco, né? A gente estava programado para iniciar às 18h30, então alguns participantes ainda devem estar se conectando, né? Às vezes tem que baixar um plugin ali e tudo mais. Enquanto isso, eu vou aproveitar para dar algumas dicas para quem já está aqui. Então, essa plataforma, ela infelizmente não permite que eu abra o microfone de vocês, mas vocês estão mais convidados a explorar o espaço aqui de perguntas, que vai aparecer aí na aba de vocês, tá? Fiquem à vontade, se alguém puder me mandar tá tudo certo com o áudio, estamos te ouvindo bem, estamos vendo a sua tela ali, eu agradeceria bastante, tá bom? E em breve a gente vai começar a falar sobre o conteúdo, ó, já estou vendo que tem gente aqui mandando. Tá tudo certo, tá tudo funcionando, que bacana, valeu, viu, pessoal, muito obrigado aí. Não esperava uma reação tão rápida, hein? Estão bem ligados. Gente, estou muito contente de estar aqui, tá? Espero que seja uma atividade bem legal, né? Eu preparei uma apresentação hoje, mas não precisa anotar nada, tá? É para ficar focado mesmo. Eu acredito que para muitos de vocês, várias coisas que eu vou falar hoje são novidade, não são coisas aí que estão circulando, né, na internet e tudo mais. Então, eu acredito que vai ser bem bacana para vocês participar dessa atividade hoje, tá bom? Então, eu vou esperar mais um minutinho, agora são exatamente 18h30. Algumas pessoas, estou vendo que, né, o número está aumentando ali de pessoas entrando na sala, então vou permitir mais esse pouquinho. Enquanto isso, eu queria fazer um agradecimento aqui enorme à Intercultural por estar patrocinando, né, e estar organizando aí esse evento com a Global University System, que é esse grupo com faculdades pelo mundo inteiro que eu trabalho, né? Eu trabalho especificamente para uma marca, para uma instituição que fica na Alemanha, mas o grupo é sólido, tem instituições em vários países, que incluem Canadá, incluem Reino Unido, incluem Alemanha, né? E a Intercultural abraçou essa ideia de trazer esse conteúdo sem nenhum custo para as pessoas, né? Então a gente está fazendo isso com o fim mesmo de divulgar e mostrar os benefícios que tanto o Canadá e a Alemanha oferecem. Então, queria dar meu muito obrigado, né, para a Intercultural, sobretudo aí para a Marina e para a Patrícia, que ajudaram muito na organização desse evento, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre Berlim, sobre essa cidade incrível que eu já tive a oportunidade de visitar e conhecer. Berlim é realmente uma cidade muito, muito, muito encantadora. Tá bom, pessoal? Eu acredito que já dê para eu ir começando aí. Vou começar me apresentando e aí a gente entra já na apresentação, no conteúdo sobre Berlim que eu preparei para vocês. Eu espero que vocês gostem. Eu busquei umas informações fresquinhas aí, né? Dei uma atualizada para a gente não ficar fora de time aí, tá bom? Então, antes de começar, meu nome novamente é Eduardo Barbosa. Eu sou a pessoa responsável hoje pelo suporte ao aluno, né, da Berlin School of Business and Innovation aqui no Brasil e na América Latina, tá? E eu sou uma pessoa muito apaixonada por educação internacional, sou uma vítima da educação internacional, né? Morei fora já, morei na França, morei na Austrália, tenho muito carinho pelas duas experiências que eu tive fora do Brasil, acho que elas foram muito enriquecedoras. E hoje eu trabalho com isso, tá? Eu estou mais ou menos há 6 anos já trabalhando nessa área de educação internacional, trabalhei um bom tempo como agente também, então sei bem como que é o dia a dia do aluno que está buscando, né, as dúvidas e tudo mais, não só porque eu já passei pelo processo, mas porque eu ajudei muitos alunos também a conquistar esse objetivo. E antes disso, na minha vida passada, vamos falar assim, eu fui chefe de cozinha, trabalhei 6 anos, por isso que eu acabei também caindo no mundo, que é uma profissão, né,
que ela é bacana, porque dá para trabalhar em vários lugares. Trabalhei na França, como falei, na Austrália. Então, tenho muita experiência para dividir com vocês, né, de ter viajado e tudo mais, tá? E hoje eu vou falar um pouco sobre Berlim e sobre a BSBI, que é essa instituição que eu represento, tá? Mas antes de entrar no assunto específico aí, eu gostaria de dar uma apresentação geral para vocês sobre a Alemanha, né, para a gente contextualizar, tá, gente? Então, como eu falei, o nome da escola é Berlin School of Business and Innovation, mas a gente chama de BSBI porque acaba ficando um nome ali meio compridão, tá bom, gente? Então, só para dar um contexto geral, né, da Alemanha, tá? A Alemanha hoje é a maior economia da Europa, ali da União Europeia. Ela é um país próspero, eu não preciso gastar muito tempo aqui tentando explicar para vocês por que a economia alemã é forte, ou que ela é forte de fato. Os indicadores são ótimos, né, da Alemanha, tanto de PIB, IDH, ela está em sexto lugar hoje em desenvolvimento humano. O PIB, se eu não me engano, ele está ali por volta do quarto ou quinto, agora não lembro de cabeça, tá, gente? Ou seja, é uma nação que tem uma prosperidade econômica muito forte, tá? Outra coisa que aí eu já acho que começa a entrar um pouco no campo das novidades, para quem ainda conhece pouco de Alemanha, é que a Alemanha é um país hoje que concede visto de estudo e trabalho, tá? Eu, particularmente, só consegui realizar o meu intercâmbio na Austrália porque eu tinha permissão de trabalho. Isso era uma premissa para mim, né? Eu precisava ir para um país onde eu poderia, de alguma forma, ter uma renda, nem que fosse uma renda auxiliar e tudo mais. Então, a Alemanha é um desses países, tá, gente? A Alemanha é um país onde o aluno de educação internacional, no caso da BSBI, são programas de nível superior, ele pode trabalhar, tá? Outra coisa que é importante mencionar da Alemanha, viu, gente, é que a Alemanha tem uma reputação acadêmica bem boa no planeta inteiro, né? Ou seja, se você voltar para o Brasil, se você permanecer na Alemanha, se mudar para um país ao redor da Alemanha, são 9 fronteiras, né? Ou, eventualmente, se você for morar em outro continente, vamos supor que você acabe indo morar na Austrália ou na Oceania, né? Independente do lugar onde você estiver, a reputação acadêmica da Alemanha, né, ela precede o diploma, ou seja, você vai falar, olha, eu fiz uma graduação, um mestrado na Alemanha, é um pouco inquestionável essa questão. E por último, aí a gente entra bem já no X da questão, por que eu acho que a Alemanha é um destino incrível e por que os estudantes internacionais devem sim considerar a Alemanha, é que atualmente a Alemanha está com um problema na economia, tá? O problema hoje da Alemanha é falta de mão de obra qualificada. Bom, então, a Alemanha é um país que é super rico, é um país que está em crescimento, né? Para vocês terem uma ideia, eu não trouxe esse dado hoje num gráfico aqui, mas é um dado que eu estou familiarizado com ele, é que o índice de desemprego da Alemanha em 2019 era em torno de 5%, tá? E em 2020 ele subiu para 5,9%, tá? Menos de 1% de variação em plena maior pandemia aí dos últimos 50, 100 anos, talvez. Então, é uma economia muito sólida, só que, como a maioria dos países europeus, a população ativa está ficando mais velha, está se aposentando e, consequentemente, eles não têm pessoas qualificadas para assumir esses postos. Não nasceram alemães suficiente para repor essa força de trabalho que está deixando o mercado. Então, para ilustrar isso, para vocês entenderem o tamanho do buraco, eu trouxe aqui o gráfico de um especialista, né? O Rainer Streck é um alemão, ele trabalha para um dos maiores grupos de consultoria financeira do mundo, que é o Boston Consulting, e ele fez um TED sobre a crise da força de trabalho no mundo, e obviamente ele falou muito da Alemanha, porque é um dos países que mais sofre com esse problema, e porque é também a terra natal aí do cara. Mas basicamente o que ele fala nesse TED é um TED super legal, quem puder assistir depois, ele dura menos de 15 minutos, eu acho que vale muito a pena. E ele fala o seguinte: em todos os cenários, independente de como a gente fizer os cálculos, em 2030, se a Alemanha não fizer nada, se ela continuar do jeito que está, vão estar faltando 8 milhões de profissionais no mercado de trabalho, ou seja, vão haver 8 milhões de vagas não preenchidas, tá, no mercado. Ele falou isso, gente, lá em 2014, né? Não é uma coisa que ele falou
esse ano ou ano passado. Ele falou isso em 2014, tá? E esses dados que ele levantou vêm se confirmando. Então, para vocês terem uma noção, em 2019, o governo alemão afirmou que já haviam quase 1 milhão de postos sem ser preenchidos por falta, por carência de profissionais qualificados. E para mostrar que o negócio é verdade mesmo, eu trouxe aqui essa matéria, né, do Deutschland, né, que é uma matéria falando da nova lei de imigração da Alemanha. Então, qual que é a solução hoje para a Alemanha, se ela quiser continuar mantendo o nível de crescimento dela? É importar mão de obra, tá? E aí a gente já conhece esse caminho, quem já trabalha com educação internacional conhece, que é o caminho de entrar num país através da educação internacional, né? Através da possibilidade de estudo e trabalho, para depois você permanecer mais um tempo no país só trabalhando, e aí lá no futuro poder mirar até numa estadia definitiva no país, tá? Essa lei foi sancionada em março de 2020, tá? A gente não faz ainda nenhum ano, é um processo muito novo e, para mim, isso marca uma nova era na Alemanha enquanto destino de intercâmbio, tá? Porque cada vez mais e mais a Alemanha é procurada por estudantes do mundo inteiro como destino de intercâmbio, né? Hoje ela já é o destino mais procurado nos países de fala não inglesa e tem algumas coisas bem interessantes aí, né? Mas depois eu vou falar um pouco sobre essa questão do alemão, do inglês e tudo mais, mas só para dar um spoiler, hoje todos os programas da BSBI, que é a instituição que eu trabalho, são em inglês, ou seja, existe vida em inglês em Berlim, existe vida em inglês na Alemanha, e a gente precisa também levar isso daí em consideração. Agora, falando um pouco de Berlim, né, falando um pouco dessa cidade incrível que eu tive o prazer de visitar, eu vou elencar 5 pontos aqui e aí eu vou entrar na especificidade depois de um deles, que é o ecossistema das startups. Afinal, a gente está falando da nação mais inovadora do mundo, né? Então, hoje Berlim é a capital da Alemanha, é uma cidade cêntrica, né? Ela acaba sendo um centro de gravidade de várias coisas ali, né? Da Alemanha. Ela é uma cidade que hoje talvez tenha o maior número de startups da União Europeia, né? Eu acho que na Europa inteira só Londres vai ter mais startups que Berlim, ou seja, é uma cidade extremamente desenvolvida nessa parte de startups. Ela é uma cidade onde há muitos estudantes. Então, como há muitos estudantes em Berlim, essa coisa de estudar e trabalhar é bem comum. Os empregadores têm até uma certa familiaridade com esse tipo de empregado, né? Isso é uma vantagem para a gente, porque a gente consegue, às vezes, trabalhar em alguma coisa que não seja só na área de serviços ali, aqueles trabalhos mais comuns de tempo de faculdade, né? Trabalhando num café, num restaurante. Então, em Berlim, há uma chance boa de que o aluno vai conseguir trabalhar na sua área de estudos. Outro dado que eu acho bem relevante, né, sobre Berlim, tá, é que 500 mil de estrangeiros moram em Berlim. Ou seja, é um país muito diversificado, a Alemanha, mas Berlim é até demais, assim, para alguns alemães, eles brincam, eles falam, olha, Berlim não é Alemanha, né, porque é uma cidade muito internacional, tá? E isso só beneficia o aluno internacional. Por que isso beneficia o aluno internacional? Porque o aluno internacional, muitas vezes, ele não fala alemão, tá, gente? E o inglês é uma língua amplamente falada ali na Alemanha, né? É uma língua que vai te levar em todos os lugares. Eu, particularmente, não falo alemão, e eu estive em Berlim, eu não tive problemas de comunicação, né? Então, é um lugar bem interessante aí por essa característica tão internacionalista. E, por último, um dado que é bem curioso e é até surpreendente, de certa forma, é que o custo de vida em Berlim, ele é um custo de vida inferior que até em algumas cidades da própria Alemanha, né? Então, ao contrário do que a gente poderia esperar, que a capital é a cidade mais cara do país, não. Berlim, ela tem um passado histórico ali, por causa da reunificação, lado socialista, lado capitalista, isso acabou puxando o custo de vida um pouco para baixo, tá? O custo de vida, gente, da Alemanha hoje para um estudante internacional, né, para um aluno que vem estudar na BSBI, para um intercambista, está em volta dos 860 euros por mês, tá? Sendo o aluguel o maior custo, hoje um single room, né, um quarto sozinho para você morar numa república, por exemplo, na Alemanha, vai custar aí em torno de 500 euros por mês. Ou seja, é um custo de vida
mais baixo do que você teria, por exemplo, em Dublin, que é um dos destinos mais populares para os brasileiros, né? Ou Sydney, ou Toronto, ou Los Angeles, que são todos destinos hoje muito procurados pelos brasileiros. A gente está falando de uma cidade com a qualidade de vida similar, ou quizás até superior, por um custo de vida um pouco mais acessível, tá, gente? Então, eu acho que esses highlights aí de Berlim são bem importantes. E aí eu achei hoje uns dados bem interessantes, tá? Esse site é um site bem bacana, ele tem um monte de matéria, um monte de, né, de artigos ali sobre a Alemanha, sobre as startups, tá? É o Deal, né? É o site que eu acabei utilizando. E esse mapa, gente, é para dar uma noção para vocês do número de startups que tem na Europa inteira. Tá? Então, se a gente olhar hoje o mapa da Europa, né, e aqui a gente está falando só dos unicórnios, tá, gente? A gente está falando daquelas startups que valem mais de US$ 1 bilhão, né? Um dado bem curioso é que, como eu falei para vocês, eu acho que só Londres acaba sendo maior, né? E a Alemanha tem uma distribuição ali dos unicórnios muito boa, ou seja, não está só em uma cidade, né? Como a gente vê ali que tem uma disparidade bem grande nos outros países que a capital acaba tendo os unicórnios e no interior do país não, né? Então, na Alemanha, eles estão muito bem distribuídos. E aí, falando especificamente do cenário alemão, tá? A gente está falando hoje que a Alemanha tem aproximadamente 30 unicórnios. O que são unicórnios, Edu? Pelo amor de Deus, me atualiza. Unicórnios são empresas startup, ou seja, empresas que trazem uma nova solução para o mercado, uma coisa diferente, que passam a ter valor de mercado acima de US$ 1 bilhão. Tá? Essas empresas hoje na Alemanha somam 30, são 30 delas que estão na Alemanha, e dessas 30, um terço está ali em Berlim, ou seja, 11 startups avaliadas em mais de US$ 1 bilhão estão em Berlim. É óbvio que isso nos faz pensar no mercado de trabalho de Berlim, porque há muitas oportunidades. Tá? Um outro dado que não está aqui, mas que eu conheço, que eu estou familiarizado com, é que atualmente há aproximadamente 2.000 startups em Berlim. Quem são essas startups? São empresas, geralmente com um quadro de funcionários bem multicultural. Na Europa existe uma grande mobilidade ali, né? O cidadão europeu ele pode escolher viver em outros lugares, então eles acabam tendo muitos funcionários da própria Europa ou então de outras nacionalidades, outros continentes. É um ambiente muito fértil para um estudante internacional, porque você vem de um outro país, com uma outra cultura. E eu acredito que para brasileiros é uma vantagem o fato de falar português. Né? Hoje, o português é uma língua europeia, é uma língua que gera muitos negócios, tá? Né? Não só com Portugal, mas também aqui com o Brasil, alguns países da África. Tá? Eu, por exemplo, conheço um aluno da BSBI que foi contratado para trabalhar numa startup por falar português e espanhol, porque ele ia lidar com esse mercado, né, latino-americano e tudo mais. Então, é uma vantagem enorme, tá, gente? Esses ambientes são muito favoráveis para os alunos conseguirem emprego na área deles de estudos, o que eu acho bem interessante, tá? Já visto que eu que morei, por exemplo, na Austrália, sei o quanto as pessoas sofriam porque não tinham uma oferta, uma oportunidade para ganhar experiência na área delas de estudo, né? Berlim é uma cidade muito, muito legal para estudantes, gente. Vocês podem acreditar, porque também não tem só essa parte das startups, né? Mas Berlim é uma cidade com uma vida cultural muito intensa, então a gente tem desde um circuito de arte de rua, tá? A gente tem muitos museus, muitos parques em Berlim, né? A cidade tem um grau de liberdade bem bacana, né? Enquanto em países, por exemplo, como Estados Unidos, né, na Austrália, você não tem como sentar num parque, às vezes desfrutar ali de uma boa cerveja, um petisco. Lá na Alemanha isso não é problema, né? Então, eu acho que isso é um ponto positivo, né? A cidade é muito jovem, muito aberta, muito diversa, né? E isso acabou transformando Berlim como essa capital, esse ciclo de inovação, né? A Alemanha é um país que sempre foi conhecido como a terra das ideias, né? The Land of Ideas. Então, eles nada mais, nada menos que acabaram aí agora também se tornando uma nação super inovadora, por conta daquilo que eu falei para vocês da reunificação alemã, o lado oriental, né, da Alemanha, o lado que era socialista, que é onde está Berlim,
se desenvolveu menos, então o país está tentando, através dessas startups, diminuir esse gap, né, esse buraco que existe entre o antigo lado ocidental e o antigo lado oriental. Tá? Para vocês terem uma ideia de quanto está bombando o cenário de inovação e tudo mais, provavelmente quem é conectado com a inovação aí conhece um cara que chama Elon Musk, ele é dono da Tesla e ele está construindo uma fábrica lá no subúrbio de Berlim, né? Próximo a Berlim, ele está construindo uma fábrica da Tesla para fabricar veículos elétricos. Tá? Então, isso demonstra aí o cenário efervescente que está vivendo Berlim nos dias de hoje. Gente, em qualquer momento, se vocês tiverem alguma pergunta sobre essas questões ou o que eu estou falando, se vocês quiserem mandar aqui no chat, por favor, fiquem à vontade. E aí eu vou seguir um pouco aqui a apresentação para poder explicar para vocês um pouco mais sobre como é ser, né, como que é o caminho para um brasileiro hoje que deseja entrar lá na Alemanha, tá, gente? Então, obviamente, que vocês estão aí vendo, né, todas essas coisas maravilhosas que eu estou falando, que pode estudar e trabalhar, que o custo de vida é baixo, que tem um monte de startup, um monte de oportunidade. Como que faz, então, né, como que é esse caminho aí que você está falando da imigração através da educação? Então, basicamente, hoje, a Alemanha, para você aplicar o visto, você tem que estar matriculado numa instituição de nível superior, que seria, no caso aqui do exemplo, a BSPI, que é a instituição a qual eu represento. Tá? Normalmente, gente, os estudantes internacionais de todos os países precisam tramitar um visto nacional, um visto no país de origem, e eles precisam depois viajar para a Alemanha. No caso de nós brasileiros, nós não precisamos tramitar o visto no país de origem. Tá? A gente viaja direto para a Alemanha, né? E quando você chega lá na Alemanha, você pode tramitar o seu visto direto lá. Tá? Isso daí é uma vantagem enorme, não precisar tramitar o visto do país de origem, porque diminui muito a chance de ter um visto negado, você não tem um tempo de espera, né? Mesmo que haja a princípio não seja aceito o processo, às vezes tem como recorrer, apresentar novos documentos, então eu acho que isso é uma vantagem muito importante. Tá? E aí, chegando lá na Alemanha, o aluno vai tramitar o visto, né? Vai tirar um visto de residência, que vai se estender durante o período do programa, e ele vai conseguir daí estudar e trabalhar durante todo o seu programa, tá bom? Um dado bem curioso, bem legal, é que quando o aluno se forma na Alemanha, ele pode, então, aplicar para um visto de estudo e trabalho, perdão, um visto só de trabalho, né? Então, ele se formou no programa lá da BSPI, ele vai pedir daí para ficar mais 1 ano e meio no país só trabalhando, né? Então, isso daí é bem bacana. Ó, tem umas perguntas chegando aqui, vamos ver. O custo de vida mensal, Lucas, de Berlim, hoje, é aproximadamente 861 euros por mês, tá? É isso que o governo alemão determina, é esse o valor que vai ser considerado na hora de fazer a comprovação financeira, né, que é uma etapa do visto, que vocês têm como se manter. Tá, tem uma outra pergunta aqui da Caroline, se os programas são ministrados em inglês. Sim, os programas da BSPI são todos ministrados em inglês. E aí tem uma questão que eu não falei aqui ainda, mas que eu vou falar mais para frente, que os alunos da escola também recebem aulas de alemão sem custo adicional, né? Então, o aluno, ele pode aí, ele pode fazer o programa, né? Me perdi aqui porque estava lendo a pergunta do Wanderson, tá? Mas o aluno ele pode fazer o programa, ele pode estudar, né? E vamos lá. Pergunta do Wanderson aqui. Vai falar sobre moradia? Eu vou falar um pouco, cara, mas em linhas gerais, hoje, para você morar em Berlim, você vai gastar desses 861, uns 500 você precisa separar aí para fazer o pagamento do seu aluguel mensal se você for morar num quarto sozinho. Se você quiser morar num estúdio, de repente, que é um apartamento todo para você, considere um pouco mais, talvez uns 700 euros, né? E se você fosse alugar um apartamento de 2 quartos, aí eu diria que o custo vai estar próximo dos 1.000 euros aí por mês, tá bom? Mais uma pergunta aqui. A Marcela quer saber se ela consegue só para trabalhar. Marcela, existe a possibilidade, você teria que procurar o estágio aqui do Brasil, né? É um pouco difícil, você tem que ser uma pessoa muito única para uma empresa te levar lá para a Alemanha só para fazer estágio. Existe um visto também que não está ativo no momento, mas é um visto que a pessoa vai lá só para procurar emprego,
né? Só que eu acho que é um pouco furado esse visto, porque o aluno fica lá, enquanto ele não encontra o emprego, ele não pode trabalhar, e aí ele acaba tendo 6 meses para encontrar uma oportunidade, se ele não encontrar, ele volta de mãos vazias. Né? Ao passo que se você for fazer um mestrado, por exemplo, na BSPI, você vai ter um preparo, um apoio da escola, né? Vai ter toda ali uma ajuda para você se estabelecer, construir um network e poder ter uma história de sucesso lá em Berlim. Eu vou falar daqui a pouquinho, tá, Janiele, sobre o valor dos programas, né? Eu vou só concluir aqui um pouco a parte de visto que a gente estava falando, e aí a gente fala um pouquinho sobre os custos, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Só para comentar, talvez alguns de vocês esteja pensando em não ir sozinho para a Alemanha, mas existe a possibilidade de levar o cônjuge, né, o marido, a esposa, ou eventualmente os filhos também para a Alemanha. Tá? A Alemanha hoje permite que seja aplicado esse visto de reunião familiar, onde você pode trazer aí o seu companheiro, a sua companheira ou seus filhos para junto de você na Alemanha. Eu acho que isso daí é um diferencial bem bacana, porque eu sei que muitas pessoas às vezes consideram essa ideia de morar fora em família também. Tá? Regiane, você está perguntando quais são os tipos de trabalho, né, que tem para fazer em Berlim. Então, toda aquela minha introdução sobre as startups foi justamente para falar isso, que hoje, apesar de serem comuns também trabalhos como de garçom, de limpeza, hoje é muito comum que os alunos consigam trabalhar nesse hub de inovação, porque os programas da BSBI são a grande maioria voltados para a área de negócios, marketing digital, inovação. Então, é muito comum que esses alunos acabem trabalhando aí nesse hub de inovação, nessas startups lá de Berlim. Então, eu diria que o céu é o limite, tá? Óbvio que vão ter trabalhos mais básicos, mas a probabilidade é muito alta de conseguir um trabalho em tudo que esteja relacionado à indústria digital, né? Indústria 4.0. Então, trabalhos de marketing digital, de design, né? De user experience, tá? Na parte de tecnologia também, a parte de business development, né, que é muito forte lá na Alemanha. Tá? Então, tudo isso que está ali relacionado com essa nova indústria que a gente está vendo se formular aqui também no Brasil, está muito valorizado lá na Alemanha. Obviamente que outras profissões como engenharias, né, áreas da saúde também estão em demanda no país, mas eu destaco essas áreas da indústria digital, porque está muito em evidência lá na Alemanha. Tá? Eu já vou falar também, Anderson, a gente fala um pouquinho mais para frente dos programas, daí a gente fala dos requisitos de entrada. Pode ser assim? Podemos fazer dessa forma? Então, só para vocês saberem, a Alemanha, na verdade, hoje eu tive uma confirmação, eles estão temporariamente fechados até o dia 17 para a entrada de brasileiros, né? Foi uma medida porque o país estabeleceu um lockdown muito forte, mas a fronteira estava aberta para alunos do Brasil até semana passada. Tá? A gente não teve grandes problemas durante toda a pandemia, só foi agora porque a Alemanha entrou num período de lockdown muito forte mesmo. A gente tem bastante esperança que depois do dia 17 eles vão retomar a entrada, e no pior cenário, se eles não retomarem no dia 17, ali pelo início de abril, que é quando termina o semestre de inverno, eles já devem também retomar, porque muitos alunos vão começar o programa e tudo mais. Tá? Mas, basicamente, hoje o aluno que estava chegando lá na Alemanha até semana passada, ele ia cumprir 10 dias de quarentena, sendo que a partir do quinto dia ele poderia fazer um teste de Covid. Se ele apresentar o teste negativo, né, depois desses 5 dias ele está liberado. Se ele não sentir nenhum sintoma também, ele vai ser acabando sendo liberado aí da quarentena depois de 10 dias. Tá? O teste, só para quem tem curiosidade de saber, hoje ele está sendo cobrado na Alemanha, ele foi gratuito durante um tempão, né, ele passou a ser cobrado. Se você tiver um plano de saúde, o plano cobre, mas se você for fazer particular, ele está girando aí entre 40 e 60 euros, tá bom? Agora, falando um pouquinho da BSBI, né? E aí a gente vai entrar um pouco nessas questões de preço, tá? Nessas questões também de requisitos para entrada e tudo mais, mas só relembrando então alguns pontos interessantes da BSBI, é que a escola fica numa localização central, tá? É uma escola centrada no aluno, é uma business school, ou seja, uma escola que foca muito no bem-estar do aluno. Eu diria que hoje o estilo educacional da BSBI está um pouco mais próximo do estilo que a gente tem aqui no Brasil, no sentido de que o professor acaba ajudando mais o aluno e tudo mais,
porque em muitas faculdades públicas da Alemanha o estilo é bem distante, né? As turmas são enormes, você acaba não tendo muito contato com o professor, então às vezes é um pouco traumático esse processo, e na BSBI ele vai ter ali um pouco mais de interação com o professor. Outra coisa também que é bem interessante é que a maioria dos programas de pós, eles não têm aula todos os dias, né? Ele tem aula ali em média 2 vezes por semana, mais a aula de alemão, que são 3 horas por semana, que não tem custo, tá? Então, hoje os alunos da BSBI, eles têm direito a 3 horas de alemão toda semana, junto com o programa deles, e não é cobrado um valor extra por isso, tá? A gente entende que, apesar de os programas serem em inglês, existirem muitas possibilidades de trabalho em inglês na Alemanha, na verdade, se o aluno pretende ficar por lá, é muito importante que ele fale alemão. Então, a gente, sim, dá essas aulas de alemão, porque a gente acredita que isso facilita muito a vida do estudante lá, principalmente se ele quiser ficar por lá. Tá? A escola também conta com um serviço de carreiras, né? Então, a gente ajuda o aluno a buscar esse posicionamento no mercado de trabalho, ele não vai ter que fazer isso sozinho e por conta. Tá? A gente também dá todo o suporte da aplicação de visto, a gente tem uma empresa lá em Berlim que faz a aplicação de visto para o aluno, ou seja, a gente acaba dando todo esse suporte quando ele chega lá, né? E a gente faz uma série de atividades também para a integração do aluno com os colegas e com a sociedade alemã, tá? Outro ponto que eu já mencionei antes, mas eu quero reforçar aqui, é que todos os egressos, né, todos os alunos formados pela BSBI são elegíveis e solicitar um visto para permanecer no país mais 18 meses trabalhando full time. Isso nos levaria aí a um raciocínio de que daria até talvez para recuperar esse investimento, né? Vamos pensar que hoje um aluno com mestrado, né, um aluno com graduação na Alemanha, ele vai ganhar a partir de 35 mil euros por ano, tá? 35 mil euros por ano, se você trabalhar 1 ano e meio, dá e sobra para te manter e juntar de novo aí. Claro, né, se você não cair na gandaia e não aumentar muito os seus gastos, né, e tudo mais, tá, gente? Ops, saímos do modo apresentação, deixa eu só voltar aqui. Então, eu acho que esse pós-study work visa aí é bem bacana. Deixa eu ver o que as perguntas estão entrando aqui. Sobre os programas, a gente já vai falar, tá, Caroline? Né, se tem programas de curta duração, infelizmente hoje os programas mais curtos da BSBI são de 1 ano e meio mesmo, tá? Esses são os programas que vão dar permissão de trabalho e tudo mais, mas tem a possibilidade, né, Caroline, se você quiser fazer uma parte do programa aqui do Brasil, depois viajar para a Alemanha por causa da pandemia. Então, a gente tem várias formas aí de flexibilizar isso daí para você, tá bom? Falando dos alunos da BSBI, hoje a escola tem aproximadamente 1.000 alunos de 50 nacionalidades, eu não preciso nem falar o tamanho do network que vocês vão acabar desenvolvendo nesse tempo que vocês vão passar com a BSBI, né? Bacana, Lucas. Gostaria de estudar inglês em Berlim, então você está no lugar certo, porque a BSBI só tem programas em inglês, como eu já falei aqui anteriormente. Tá? Não tem limite de idade, tá, Marcela? Pode aplicar. Na verdade, a gente só precisa que seja maior do que 17 anos para os programas de graduação, mas não tem limite. A gente tem alunos de diversas idades, apesar de ter uma tonante ali dos jovens, né, dos recém-formados, o pessoal que está entre 25 e 35 anos, mas a gente tem alunos também de outras idades e eu não vejo isso como nenhum impedimento, tanto para obter o visto quanto para fazer o nosso programa. Tá bom? Falando dos nossos professores, gente, a gente tem professores com qualificações acadêmicas, é óbvio, isso é inquestionável. Tá? Hoje, o padrão de educação na Europa ele é o mesmo para todos. A gente não tem como ser pior que uma instituição pública ou alguma coisa assim. A gente tem que oferecer o mesmo nível educacional. E aí eu ressalto aqui 2 professores da BSBI, um deles é um cara que eu gosto muito, que eu conheço pessoalmente, que é o Alexander Zeitenhock, é um alemão que já fez palestras de TED, tem uma empresa de consultoria comercial aí e tudo mais, ou seja, um cara extremamente conectado com o mercado. E aí, para dar uma noção de como é ser aluno da BSBI, a gente foca muito em experiências, tá? Então, a gente já fez visitas técnicas a locais como, por exemplo, o Facebook, tem um escritório lá em Berlim, a gente foi visitar ele, e aí eu também coloquei aqui o cartaz, a BSBI esse ano já organizou mais de um, né? Mas a gente tem uma competição de startups, onde os alunos da BSBI têm uma ideia de startup,
apresentam o projeto, e aí, nessa edição, por exemplo, além dele receber uma consultoria da escola para ajudar a montar esse negócio, foi oferecido um prêmio em dinheiro de 1.000 euros para esse aluno iniciar esse projeto. Tá? Então, para mim, não tem nada mais na prática e hands-on do que pensar numa escola que faz uma competição, né? Igual a gente tem as rodadas aqui das startups e tudo mais. Imagina, a própria escola acabou sendo o primeiro investidor ali de uma ideia de um aluno. Acho que isso é muito bacana. Eu acho que isso mostra muito o propósito real da escola, que é trazer essa experiência do mercado para os alunos da BSBI. Tá, gente? Aí agora vamos falar dos programas, preços, requisitos de entrada, que está todo mundo desesperado aqui, né? Quais são os programas de pós que a BSBI oferece e tudo mais. Então, hoje, gente, a gente oferece o programa de graduação, de mestrado, né, de pós-graduação e até doutorado, tá? Quais são os programas de graduação? Administração, que é o Business Management, Marketing Digital e Social Media, que é um programa que eu acho bem bacana para quem está indo para Berlim fazer uma graduação, e o programa de Turismo e Hospitality, que é Turismo e Hotelaria, que também é uma área que bomba em Berlim em tempos normais, né? Agora está um pouco mais tranquilo, mas a Alemanha é conhecidamente, muito conhecida por ser um destino de eventos internacionais de diversos setores, tá? Aí falando dos mestrados, a gente tem uns programas bem bacanas, os mestrados, as graduações, tá, pessoal? Acabei não comentando, elas duram em média 3 anos, tá? Os mestrados duram entre 1 ano e meio e 2 anos, tá? Então a gente tem mestrados em inovação, gestão na área da saúde, turismo, tá? Marketing digital, finanças. A gente tem um programa que se chama Global MBA, tá? O Global MBA é um programa super legal, porque ele é um programa bem moldável, bem maleável, né? O aluno ele vai fazer o programa em 18 meses. No último período do programa, ele pode escolher uma ênfase entre diversas áreas, tá? Ele pode dar ênfase em gestão de projetos, em recursos humanos, em gestão na área da saúde, ou seja, praticamente qualquer profissional de qualquer área consegue se matricular nesse programa e encontrar um sentido para a carreira dele, tá? Eu sou um defensor dos MBAs, eu acho que o MBA é uma formação que serve para qualquer pessoa, porque ela te ensina a lidar com pessoas e processos, é uma atividade inerente a qualquer cargo de gestão. Eu acho que, sinceramente, se todo mundo que quer ganhar mais, que quer crescer na profissão, pudesse fazer um MBA, tivesse condições de fazer um MBA, esse caminho se tornaria muito mais fácil. Tá? O curso de hotelaria, tá, Wanderson, se for um programa de graduação, ele dura 3 anos, se ele for um programa de mestrado, ele dura 18 meses, 1 ano e meio, tá bom? E aí a gente tem o DBA, tá, gente, o doutorado em Business Administration, né? Ele é um programa de 4 anos e é um programa para aquelas pessoas que são aficionadas por negócios e querem se aprofundar totalmente nesse assunto, né? Ou seja, já fiz um MBA, já tenho esse conhecimento, mas eu quero continuar aprendendo. Você poderia fazer um DBA. Agora, vamos falar um pouco da questão dos preços, né? Que eu sei que ali o pessoal perguntou, tá? Eu não trouxe uma tabela de valores, eu vou dar uma estimativa de valores aqui para vocês, mas eu queria dizer que hoje brasileiros estão elegíveis para bolsas de até 30% na BSBI, tá, gente? Tá? Então, a gente está falando de programas, por exemplo, hoje os programas de graduação da BSBI, o valor normal deles é em torno de 9.000 euros por ano, tá? Uma graduação na BSBI. A gente tem bolsas de até 20% para esse programa, né? Ou seja, o valor pode chegar ali até mais ou menos 7.500 euros por ano, tá? De estudo, né? Os programas de mestrado da BSBI têm bolsas de até 30%, tá? Então, eu tenho programas, por exemplo, como o Global MBA, que normalmente, para 1 ano e meio, custaria em torno de 13.000 euros, ele acaba custando 9.500 euros o programa completo, tá? Se a gente fosse dividir em semestres, daria em média 3.000 e poucos euros por semestre. É um valor, gente, que compete com o valor de um produto nacional, né? Se a gente for pensar hoje em um mestrado no Brasil que tenha reconhecimento internacional, que tenha um certo renome, ele vai custar isso ou mais, né? Então você com certeza tem que considerar a Alemanha por
se essa possibilidade. Hoje, os programas mais baratos de mestrado, para dar um chão aí para vocês, para duração completa de 1 ano e meio, ou seja, né, não é apenas 1 ano, tá? Para o valor completo do programa, a gente está falando aí de investimentos na volta de 8.400 euros, tá? Tem possibilidade de plano de pagamento e tudo mais, ou seja, é muito, muito, muito interessante. Eu acho que os valores são muito bacanas, tá? E eu acho que vocês precisam entrar em contato com o pessoal da Intercultural, porque como isso é uma oferta especial para os participantes desse webinar aqui, se vocês procurarem, por exemplo, direto lá no site da escola, vocês não vão conseguir ter acesso a essas mesmas ofertas, tá? Está perguntando aqui, Amanda, o visto de estudo da graduação dá direito ao visto de estudo? Eu acho que você quis dizer o trabalho, né? Mas sim, tá? Tanto alunos de graduação quanto mestrado e doutorado têm a permissão de estudo e trabalho durante o programa, e após se formarem no programa, tem também a possibilidade de fazer o visto só de trabalho de 1 ano e meio, tá? Então é aquela hora de dar o gás, tanto para ficar por lá ou juntar uma grana e fazer aquele mochilão que eu também fiz quando eu voltei da Austrália. Eu acho que vale muito a pena fazer um mochilão, tá? A graduação, Amanda, ela é. A gente não tem essa questão do full-time, part-time lá na Alemanha, mas eu colocaria ela no part-time, tá? Os alunos de graduação vão ter, em média, 4 encontros semanais na faculdade, tá? Que podem ser 4 manhãs ou 4 tardes, mas ele vai ter bastante tempo livre aí para poder trabalhar. O desconto permanece até o final do curso. O valor do programa vai ser definido quando você fizer a sua matrícula, tá? Ele vai ser definido e ele não sofre reajuste não, Lucas, né? Que é comum em algumas instituições, tá? Então, o valor que se você tiver na sua carta de oferta vai ser honrado até o final do programa, tá? Falando de requisitos de entrada e requisitos de bolsa, eu vou dar umas notícias boas para vocês agora, tá? O requisito de bolsa, gente, é ser brasileiro, tá? Portar passaporte brasileiro. Por quê? Porque isso é uma bolsa de diversidade, tá? Não é uma bolsa de mérito, é uma bolsa para atrair alunos do Brasil, porque a gente gosta do Brasil, é uma galera que não precisa de visto, é aplicada, faz amizade com todo mundo, então a gente quer incentivar essa nacionalidade no nosso país, tá? E os requisitos de entrada, eles são os requisitos de um programa que você faria aqui no Brasil. Se você for fazer um mestrado no Brasil, você vai ter que apresentar lá o seu histórico e diploma de graduação. A única diferença é que, nesse caso, vai ter que vir traduzido para o inglês, tá? Mas não é nada de outro mundo, não precisa fazer nenhum tipo de prova para ser aceito na BSBI. A gente também não faz, para a maioria dos programas, nenhum tipo de análise de média, né? Só 2 programas da BSBI que o aluno tem que ter uma média acima de 7, porque são 2 programas de mestrado um pouco mais puxados, tá? Tem que falar inglês, não precisa falar inglês no momento da matrícula, né? Fazendo um link com a pergunta lá acho que foi o Lucas, né, que falou se o valor permanecia o mesmo até o final, né, do curso. Você, na hora que faz a matrícula, garante o valor e você não é obrigado a apresentar o seu nível de inglês naquele momento. Quando que você tem que ter o nível de inglês? 1 mês antes do programa, você tem essa data limite para apresentar lá o seu nível de inglês, porque senão você não vai conseguir assistir o programa. Então, daria, por exemplo, para aplicar agora, para viajar só em outubro, e aí contratar um professor particular, dar um gás no inglês para ficar tinindo e fazer a prova na véspera do início do programa. Tá? Perguntas aqui, vamos lá. Estudo período integral, não, eu já respondi, né? A timetable, né? Os horários são flexíveis, a gente prioriza dar tempo livre para o aluno ter experiência profissional, tá? Quando começa o curso de Global MBA? O curso de Global MBA começa 3 vezes por ano. Fevereiro, vai começar um agora, maio, tá? E outubro. A maioria dos programas segue essas datas, fevereiro, maio e outubro, sendo que maio nem todos os programas iniciam, porque ele é como se fosse um intake parcial, tá? O valor, Mariana, não precisa necessariamente ser pago à vista, tá? E eu sei que a Intercultural também oferta diversas possibilidades de pagamento parcelado. Isso é uma coisa que a gente poderia agendar uma conversa 1 a 1 aí com o pessoal da Intercultural para poder organizar certinho, mas a flexibilidade. Eu acho que essa é a parte mais importante, né? O valor da graduação, Amanda, ele custa
né, para essa oferta especial que a gente está aqui para a galera inscrita, ele custa 9 mil por ano, tá? Mas a gente está com uma bolsa atual, então o valor ficaria 7.500 por ano, viu, Amanda? Né? Então, um total aí de 7.500 cada ano, tá? A gente teria um total, me ajudem com a matemática, 22 e um pouquinho. É isso aí, né? 21 e um pouco, tá? Com relação à prova de inglês, Priscila, não precisa o IELTS, tá? A gente tem um teste que é tipo IELTS, mas online. A gente que faz o agendamento, chama Password Test. Ele também é chatinho, dura 3 horas, mas não precisa fazer o IELTS, tá? A gente aceita esse teste, que ele é um pouco mais barato, né? Ele custa apenas 45 euros, tá? Eu acho que o IELTS está em torno de R$ 1.000 hoje, então acho que é uma graninha que já dá para economizar aí. Nossa, estou gostando dessas perguntas, hein? Deixa eu ver aqui, qual que é a pergunta? Para o curso de graduação, ele tem que ter um nível B2 ou um equivalente ao 6.0 no IELTS, tá? Hoje eu descreveria isso para brasileiros como um pré-avançado, tá? Ou um avançado, né? Mas é um 6.0, não é uma nota tão difícil de alcançar. Se o aluno tiver um nível de inglês mais baixo, ele pode se inscrever para fazer o Foundation Year, seria tipo um ano preparatório para a graduação, daí em vez de fazer o programa em 3, ele faria em 4 anos, e para esse programa especificamente, o nível daí é um 5.0, que seria um intermediário menos, né? O A1, A2, B1, B2, C1, C2. A gente pede para os programas de mestrado e graduação B2, que é o 6, mas para o Foundation a gente aceita o 5, tá bom? Tem um curso profissionalizante de curta duração. Você teria alguma instituição em Berlim para poder indicar? Olha, Carolina, acho que você deveria conversar com o pessoal da Intercultural, né? Eu acho que hoje um programa aí de passa voando, né? 3 anos, eu não sei se você já fez graduação ou fazer um mestrado talvez de 18 meses, mas converse com o pessoal da Intercultural para ver se eles têm uma oferta aí de programas vocacionais ou técnicos profissionalizantes para você lá em Berlim, tá bom? Faço uma graduação no Brasil, tenho a chance de fazer a graduação sanduíche por tempo determinado na BSBI. Pedro, para que uma graduação sanduíche aconteça, para que as duas instituições se conectem, elas teriam que ter feito um acordo prévio, tá? Então, no geral, não é possível, né, transferir créditos para lá, depois voltar e transferir créditos para cá, porque não tem que ter o um acordo entre essas duas instituições, tá? Outra pergunta do Danilo aqui. Saberia me dizer quanto tempo de estado eu consigo dar entrada num visto de residente permanente? Então, Danilo, hoje o visto de residência permanente ele vai ser alcançado aí geralmente entre 4 e 5 anos depois de você começar a trabalhar na Alemanha. Tá? Então, como que funciona? Quando você trabalha na Alemanha, você paga impostos. Se você acumular 5 anos de impostos pagos na Alemanha, você tem o pré-requisito para fazer o pedido de residência. Tá? Se você for um trabalhador muito qualificado e ganhar mais que 55 mil euros por ano, que seria uma remuneração bem boa na Alemanha, você pode reduzir esse prazo para 2 anos. Tá? Então, é relativamente simples o processo hoje de residência na Alemanha, ele não é tão difícil assim, não envolve tanta legalidade igual envolve em outros destinos, e é uma porta que está se abrindo nesse momento, então ainda tem poucos aplicantes, poucas pessoas usando esse caminho, eu acredito que as coisas ainda estão mais abertas e mais fáceis. Né? O valor do programa é por ano, né, ou não só o tipo de estudo? Eu não entendi muito bem a sua pergunta, a Maria Regina, se puder reformular aqui para mim, eu tento daí responder, tá bom? Vamos lá, gente. Falando de acreditações, né? Só para ficar aqui constar, a BSBI hoje opera com todas as licenças, tá? Os padrões educacionais da Alemanha são altíssimos, não tem como burlar, não existe jeitinho. A gente tem né, a acreditação do Senado de Berlim, a gente usa a base de dados do governo europeu, que é o NARIC lá, né? A gente está na base do Erasmus Plus, é membro de associações de escolas de negócios. A escola tem todas as acreditações e todas as licenças para operar, tá bom? Mostrando um pouco do nosso campus, né? A escola hoje fica numa localização central, é um bairro que se chama Schonenberg, tá bom? A gente ocupa os 2 andares aí desse prédio aqui, tá? Esses 2 andares aqui a gente ocupa, o nosso campus fica nesses 2 andares, tá, gente? É um lugar bem bonito. Eu, particularmente, me surpreendi com a estética do campus, porque o campus é novo,
né? Então a gente tem bastante janela, ele é super colorido, né? A mobília é bem nova, é bem moderna, tá? Então eu acho que tem uma vibe muito boa o nosso campus, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta do Wanderson. O curso precisa ser pago o valor total dos 3 anos ou anualmente é cobrado o valor de 7.500? Seu raciocínio está correto, o Wanderson. Tem que pagar o valor anual, tá? Não precisa quitar o valor da graduação antes de viajar para a Alemanha, tá? O valor programa pelos 3 ou 4 anos, não especificamente pelo tempo de curso. Então, Maria Regina, o valor dos programas que eu passei hoje, os de graduação eu passei valores anuais. Os valores de mestrado de 18 meses, que eu falei lá que estavam 9.500, por exemplo, o Global MBA, ele é o valor para o programa completo, tá bom? Acho que agora eu consegui responder, né? Valeu. Mas, ó, depois entre em contato com o pessoal da Intercultural mais perto da sua cidade e tudo mais, e aí a gente bate um papo específico para entender quais são seus planos, né? O que você está pensando aí, tá? Não custa nada a gente bater esse papo. E por último, tá, gente, só para constar, a BSBI dá o suporte de acomodação para os alunos, a gente não tem acomodação no campus, porque é uma escola de negócios, fica ali numa parte comercial da cidade, mas como isso é parte do processo de visto, a BSBI dá sim suporte ao aluno para a questão de busca de acomodação, né, porque ele precisa disso para poder tirar o visto. Gente, agora era a hora que eu ia abrir para perguntas, mas como vocês foram lançando as perguntas ali, eu já fui respondendo. Se alguém tem alguma dúvida ainda, agora é a hora de falar, tá? Eu fico muito feliz de ter feito esse evento. Eu vou falar para vocês, pedir encarecidamente para quem tiver interesse, entrar em contato com a Intercultural. Essa oferta de bolsas que eu falei aqui hoje vai por tempo limitado, tá? A gente não vai conseguir manter isso por muito tempo, então se vocês conseguirem entrar em contato com a Intercultural, pelo menos mandar um oi, né, organizar uma entrevista na próxima semana, nessa semana, seria o ideal. Tá, gente? Está entrando umas perguntinhas aqui, vou tentar responder. Olha, se é possível trabalhar em Berlim e se manter, eu diria que sim, tá? Mesmo trabalhando 20 horas, hoje o trabalhador que ganha o mínimo na Alemanha, ele ganha 10 euros a hora. A gente está falando de ganhar entre 700 e 800 euros por mês se você tiver o salário mínimo, tá? Trabalhando 20 horas, né? Isso daí já daria para cobrir quase todo o custo de vida. Se você tiver um trabalho um pouquinho mais qualificado, qualquer coisa relacionada a startup, a um escritório e tudo mais, você vai ganhar um pouco mais e aí já vai conseguir se pagar assim, custo de vida, tá bom? É, Amanda, sobre essa dúvida de acomodação, para você aplicar o visto na Alemanha, quando você chega lá, você tem que ter um endereço fixo, tá? Então, no geral, as pessoas acabam fechando aí uma acomodação um pouco mais longa, às vezes de até 3 meses, para ter direito a fazer esse registro como morador de Berlim. É um nome bem bonito, tá, Amanda? Anota aí, chama Anmeldung, tá? Esse é o documento que a gente faz quando chega na Alemanha e tem um comprovante de residência. Pode deixar assim, Danilo, pode deixar o seu contato, tá? Eu já estou vendo aqui o contato, vou pedir para o pessoal da Intercultural entrar em contato contigo, porque aí a gente consegue organizar uma conversa um a um e poder tirar suas dúvidas, tá bom? Mais uma pergunta do Wanderson, vamos lá. Olha, Wanderson, com relação ao visto de casal, vocês precisam casar, tá, cara? Então você vai ter que casar mesmo, tem que ter um documento de casamento. A união estável, ela não é considerada pelo governo alemão. Pode ser um documento, uma certidão de casamento civil ou religiosa, mas tem que ser casado, tá? Esse é um dos requisitos. E se é possível levar animais de estimação, é possível levar os bichinhos. Eu conheço gente que já levou. Tem uma amiga minha que levou a Julie, que é uma pincher desse tamanho assim, e deu tudo certo, deu um trabalhinho ali, mas deu tudo certo. Só se prepara porque você vai ter que gastar uma grana, tem que botar microchip e tal, né? Tem todo um preparo ali para o animal ir, mas dá para levar sim, tá? Se é possível conseguir trabalho no início do curso, eu diria que é possível, mas isso vai depender muito do perfil do aluno, tá? Por exemplo, um aluno que está indo para fazer uma graduação que nunca trabalhou no Brasil, ele vai ter um tempo até ele começar a encontrar emprego e tudo mais, tá? Agora, um aluno que já está indo fazer um mestrado, que já tem uma experiência prévia, ele tem chances de encontrar um trabalho muito mais rápido, tá? Pensem no seguinte, né? A taxa de desemprego geral da Alemanha é 5,9, né? 5,9% é muito pouco, tá, gente?
e quando a gente fala em taxa de empregabilidade de jovens, a Alemanha é o país que tem mais jovens empregados da União Europeia, ou seja, é um lugar que tem muita oportunidade para gente nova, tá? Amanda, sim, lembra que eu falei que os alunos formados na BSBI têm os 18 meses de visto pós-estudos? Então, quando você se forma, depois dos 3 anos de faculdade, você pode ficar daí mais 1 ano e meio na Alemanha, só trabalhando e juntando os seus euros aí, tá bom? Gente, pararam as perguntas, eu vou passar aqui o contato para o pessoal, tá, Wanderson? Fica tranquilo, pode deixar. Eu quero agradecer a todos que mandaram perguntas, tá? Wanderson, Amanda, né? Janiele, tá? Quem mais aqui? Deixa eu ver. A Maria Regina também mandou, tá? A Thaís, né? Olha, gente, muito obrigado. Foi muito bom ter a presença de todos vocês aqui hoje. Eu espero que eu tenha trazido um conteúdo legal, tá? Eu sei que vai rolar mais um webinar sobre a Alemanha agora, com uma grande amiga minha, que é a Camille, na sequência. Então, quem for assistir a próxima sessão, boa sorte. Acho que vale a pena, porque são programas diferentes, é outra proposta, outra ideia, acho que vale bastante a pena. E eu vou encerrar aqui 5 minutinhos antes, porque quem for fazer essa jogada aí de assistir as 2 sessões hoje, pelo menos tem um tempinho para ir lá tomar água, ir no banheiro e estar preparado para a próxima. Gente, valeu demais, foi incrível estar aqui com vocês. Obrigado, Intercultural. Quero agradecer muito vocês, foi muito bacana essa iniciativa. Espero em breve ver alguns de vocês aí em entrevistas para falar do caso específico. Beleza? Muito obrigado, me despeço, uma boa noite, um bom descanso para vocês e que 2021 seja um ano muito incrível para todos nós.